Pois bem, vamos ver a seção 2.8. Então, a seção 2.8 é interessante porque ela apresenta a derivada como uma nova função obtida a partir da função f. Okay? Então, vamos lembrar, nós estamos chegando numa parte importante, né, que a gente vai aprender ferramentas, parte importante do nosso curso. Estudamos funções, vimos que alguns modelos, alguns tipos especiais de funções são utilizados para modelar eventos do nosso mundo, né? Então, funções lineares, funções polinomiais, funções racionais, funções trigonométricas circulares, funções exponenciais, funções logarítmicas, funções inversas dessas daí. Aprendemos a sondar, a fazer investigações de limites, né, usando calculadora, usando gráficos. Aí vimos a definição precisa de limites dessas funções, desses tipos de funções, quando você se aproxima de uma certa abscissa A. Vimos a definição, fizemos alguns exemplos de cálculo de limite pela definição. Vimos 11, né, se não me engano, 11 propriedades de limites que nós usamos como ferramentas agora. Vimos alguns teoremas advindos da demonstração dessas propriedades. Estudamos o que a gente usa para o cálculo limite. Vimos a definição de continuidade da função num ponto, né? Que o limite da função pelos dois lados, limites laterais, tem que existir, tem que ser iguais. O limite tem que existir. Aí tem que ser igual ao valor da função num ponto, né? E que se uma dessas coisas não ocorrer, ela será chamada de descontínua naquela abscissa A, né? E esse tipo de comportamento descontínuo não nos agrada. Nós não queremos funções descontínuas, né? Para modelar os nossos eventos contínuos do universo macroscópico, né? Por isso que a gente estuda a definição precisa de continuidade, porque ela reflete as variações das grandezas que a gente mede no nosso mundo macroscópico, né? Vimos aí no começo, então, desse capítulo 2 aí, nas sessões anteriores aí, vimos aí o cálculo da derivada da função num ponto, e o que a gente chama de derivada da função numa abscissa A, num ponto A, é um limite de f de A mais h menos f de A, quando h tende a zero, né? Essa é uma das definições. Por isso a gente estudou o cálculo de limites. A gente vai percebendo, né, que essa definição aí vai sempre dar uma indeterminação zero sobre zero, né? No cálculo da derivada vai sempre dar uma indeterminação zero sobre zero. Por isso o cálculo da derivada precisa ser efetuado, esses limites precisam ser calculados com artifícios algébricos, né? Aritmético-algébricos. Muito bem. Então agora chegou a hora da gente perceber que a gente, desde que seja possível, nós conseguimos calcular derivadas em qualquer ponto do domínio de uma função, desde que essas derivadas existam, desde que esses limites existam, né? Então nós vamos ser capazes de calcular a medida da taxa de variação instantânea dessas grandezas em relação à grandeza inicial, à variável inicial. Aqui no nosso curso a ênfase maior será, né, y, que depende de x, e interpretação geométrica. Mas como a gente viu nos exemplos anteriores aí da seção 2.7, esse y aí pode ser dívida pública, pode ser função custo, função lucro, né? Pode ser função posição no espaço, pode ser a função velocidade, função que mede temperatura de um corpo e assim por diante, né? Então vamos ver seção 2.8. 2.8. Opa, só que eu quero este aqui. A derivada como função. Cadê meu slide aqui? Esse. Derivada como uma função. Seção 2.8. Bom, então já falei isso, né, anteriormente. Calculamos a derivada de uma função f numa abscissa A do seu domínio, o f' na abscissa A será, né, calculado como limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero, né? Agora perceba, se você permitir que essa abscissa A, na qual você está fixando o cálculo dessa derivada, se você permitir que essa abscissa A varie em todo o domínio da função,
teremos uma nova função chamada função derivada de f. Né? Pode acontecer de alguns pontos, aí, alguns A's do domínio da f, fornecerem um cálculo de limite que não exista. Tá? Então, essa nova função, que é a função que mede a taxa instantânea de variação da f, pode não existir em todos os pontos do domínio de f. Okay? A gente vai ver alguns exemplos disso aí, logo mais. Então, você permitindo que esse A varie no domínio, você tem uma nova função. E aí nós vamos chamar essa função de função derivada da função f. Ok? Então, aí a gente troca a notação, né? Em vez de pôr uma letra A para indicar uma abscissa fixada, a gente indica como x. Então, f' de x é uma nova função obtida da f pelo cálculo desse limite. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Esse x percorre o domínio da função f. Vamos ver um primeiro exemplo. Considere a função f dada pelo gráfico a seguir. Determine o traçado do gráfico da função derivada de f. Então vamos lembrar. Você está recebendo uma representação gráfica de uma função y igual a uma f de x. A derivada, quando você escolhe uma abscissa A, qual é o significado geométrico mesmo dessa derivada? Coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico no ponto AF de A, no ponto que tem a abscissa igual àquele A que você escolheu. Então, observando aqui as abscissas negativas nesse quadro, quando você considerar abscissas negativas aqui perto do zero, as retas tangentes a esse gráfico terão coeficientes angulares negativos, né, de módulo grande. À medida que você passa pelo zero e chega aqui mais ou menos no x igual a 0,5, na metade do zero entre 1, esses coeficientes angulares eles aumentam, né, diminuem em módulo, né, são negativos. Então, eles aumentam e atingem o valor zero. Em algum local aqui, mais ou menos perto do 0,5, o coeficiente angular da reta que tangencia esse gráfico aqui é igual a zero. Esse gráfico tem uma reta tangente horizontal. À direita desse ponto, mais ou menos 0,5, você começa a ter coeficientes angulares das tangentes positivos, atinge uma certa inclinação máxima aí perto da abscissa 1, né? Mais ou menos, se der 45 graus, a tangente é 1, né? Um número positivo, mais ou menos igual a 1. Depois os coeficientes angulares começam a diminuir, voltam a passar pelo zero, o coeficiente angular volta a ser zero, ficam negativos, ficam muito negativos, perto dessa raiz aqui que aparece. Depois eles começam a crescer de novo, passam pelo zero de novo, vai ter uma outra reta tangente horizontal, e eles se tornam positivos e vão ficando cada vez maiores. Então, se eu conseguisse colocar aqui, né, na lousa, dá para você colocar um pedacinho de reta assim no slide, na lousa, e você vai variando e compilando os coeficientes angulares, assim, fazendo uma tabelinha. Eu tenho logo mais um arquivo do GeoGebra onde a gente pode arrastar a figura, eu mostro para vocês aqui. Mas então seria mais ou menos esse o coeficiente angular, né? Ou seja, como é que eu vou traçar o gráfico da função derivada da f? O gráfico começa com valores negativos, tem uma raiz entre o 0 e 1, torna-se positiva, atingindo mais ou menos um máximo na abscissa 1, depois ela volta, vai ter uma outra raiz à direita do 1, fica bem negativa, começa a crescer de novo, vai ter uma outra raiz, né? Quando a reta tangente aqui é horizontal, o gráfico da derivada corta o eixo x novamente, uma outra raiz, e começa a crescer cada vez mais, porque os coeficientes angulares das retas tangentes aumentam. Então dá para saber mais ou menos o traçado da função derivada, né? Então aqui eu estou só explicando isso que eu já falei para vocês, né? A f' de x origina o ponto no novo gráfico, no ponto do gráfico da f' de coordenadas x, f' de x. Ok? Algumas situações especiais ajudam a detectar o traçado do gráfico da função derivada. Algumas abscissas
no eixo x fornecem retas tangentes horizontais. Então essas retas tangentes horizontais vão me dar raízes da derivada. E aí, observando o comportamento da função entre as raízes e observando as retas tangentes, eu sei se a função derivada tem raiz quando passa do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo, conforme você for segurando e arrastando um pedacinho de reta aqui, tentando fazer um pedacinho de reta tangente no gráfico da f. Ok? Então, o gráfico em azul era o gráfico da f. Olha o gráfico da derivada. 3 raízes, numa abscissa entre o 0 e 1, perto do 1, aqui à direita do 1, a segunda raiz, uma terceira raiz ali aproximadamente em 3. Então ela é negativa, porque as retas tangentes têm coeficientes angulares negativos, aí passa pelo 0, os coeficientes angulares vão aumentando, passa por uma raiz. No 1 você tem um coeficiente angular relativamente máximo, que a inclinação ali seria mais ou menos 45 graus, no gráfico azulzinho ali. Depois você diminui, passa por uma outra raiz, quando a derivada é 0, lá naquele topo do morrinho ali, é a abscissa belinha. Depois você fica com a derivada com valores negativos, atingindo um máximo de negatividade ali. Depois você sobe, passa por uma outra raiz de novo. Daí na abscissa 3, praticamente, você tem uma reta tangente horizontal. Então você tem na abscissa 3 uma raiz de novo. Entre o ponto B e o ponto C, você vê que os coeficientes são negativos. Então, essa raiz aí no x igual a 3 é obtida vindo do semiplano negativo para o positivo. Certo? E ela continua crescendo. Pelo jeito da função f, ela continua crescendo, sempre crescente ali, sempre aumentando. Bom, esse é uma análise geométrica, Você recebe esse gráfico azul, você é capaz de desenhar esse gráfico em vermelho, mais ou menos assim. Exemplo 2, agora um cálculo algébrico. Considere uma função definida por essa representação algébrica agora. f de x igual a x ao cubo menos x. O domínio dessa função é real, é uma função polinomial. Determine uma representação algébrica para o gráfico da função derivada. Esboce os gráficos de f e da função derivada e compare-os. Então vamos lá. Se eu recebo a formação algébrica, a definição algébrica da função, eu vou calcular a expressão do f' de x. F de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a 0. Fazendo as substituições, x mais h ao cubo menos o x mais h menos a expressão da f, que é x cubo, menos x, dividido por h. Bom, vamos executar essas tarefas aí, de elevar ao cubo, distribuir o sinal negativo ali no segundo colchete. Aqui é a expressão, depois vocês conferem. Nessa expressão aqui, tem alguns cancelamentos, aparece x ao cubo e menos x ao cubo, aparece x negativo e x positivo. Então isso pode ser cancelado. Limpando a expressão, eu tenho que calcular esse limite. Limite de 3x² mais 3xh² mais h ao cubo menos h, dividido por h. Todos esses termos aqui têm h no numerador. Eu posso colocar h em evidência e fazer um cancelamento com h do denominador, porque ele não é o número zero. Ele tende a zero, é diferente de zero. Então eu faço esse cancelamento e tenho que calcular esse limite dessa expressão aqui, 3x², 3xh, h² e menos 1, quando h vai para zero. Então, propriedade de limite é o h que vai para zero. 3x² é constante, 3x². Quando h vai para zero, 3x vezes esse h vai para zero, o h² também vai para zero e o menos 1 é constante. Então a resposta desse limite aqui é 3x² menos 1. Então, veja, o f' em qualquer x do domínio, que é qualquer x real aqui, é igual a 3x² menos 1. Então, se você quiser calcular o coeficiente angular, eu não conheço o gráfico da minha função volta aqui, minha função é x ao cubo menos x.
né? Não sei o traçado desse gráfico, tá? Então, mas para qualquer abscissa x, o coeficiente angular da reta que tangencia esse gráfico no ponto xf de x vale 3x² menos 1. Então, se você escolher o 0, você substitui a f' de 0 é menos 1. Se você pegou a abscissa 1, f' de 1 é 2, é 3 menos 1, e assim por diante. Então, eu sei o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico em todos os pontos x, f de x. Essa é a expressão da função derivada f' de x. Ok? No GeoGebra eu consigo visualizar o gráfico da função f em azul e o gráfico da função derivada em vermelho. Ver o arquivo, a derivada 1 GGB, que eu vou mostrar aqui, alterando a tela e alterando aqui. Isso, agora vocês estão vendo o meu arquivo aqui. Então eu tenho a função definida, a função cúbica definida aqui, ó, em azul. Deixa eu pegar e arrastar aqui. Vocês conseguem ver minha mãozinha aqui, né? Então eu tenho a função, o gráfico da função definida em azul. Aqui eu tenho uma abscissa x aqui, ó, que eu vou arrastar. Eu chamei de T aqui em cima, mas aqui é visível você vê-la aqui embaixo, tá? E conforme eu modifico o meu x, está vendo que eu estou traçando uma reta tangente aí? Conforme eu modifico o meu x, eu tenho diferentes coeficientes angulares dessa reta tangente, né? E eu vou mostrar aqui, então, esse segmento em verdinho. O segmento em verdinho que eu estou mostrando aqui para vocês é a medida do coeficiente angular dessa reta que tangencia o gráfico no ponto A. O ponto A é o ponto de abscissas xf de x. Tá bom? Então, ó, estou mudando a abscissa. Tá vendo a reta tangente com coeficiente angular muito grande? Então, em cima da abscissa x, eu vou levantar uma perpendicular e vou marcar a medida do coeficiente angular dessa reta aqui. Tá? Eu estou marcando o coeficiente angular. Eu posso mostrar o ângulo aqui para vocês. Ó. Pega esse ângulo aqui, calcule a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo vai ser um número grande. Aí você marca na perpendicular aqui em cima da abscissa x e marca um pontinho lá. X é f' de x. Tá bom? Eu vou apagar o ângulo aqui. Ó. Então você marca x e f' de x. Tá vendo? Coeficiente angular grande, aí ele vai diminuindo, estão vendo? Ó, agora começou a aparecer na sua tela, essa medida em verde aí é o coeficiente angular da reta tangente. Tá vendo? Vai diminuindo, diminuindo. Quando eu passar por uma certa abscissa aqui, ó, tá vendo? Então, diminuindo. Quando eu passar por uma certa abscissa aqui, ó, menos 0,58, alguma coisa assim, negativo, reta tangente horizontal. Reta tangente horizontal tem coeficiente angular 0. Então, estou marcando ali, na vertical, apenas aquele pontinho lá, menos 0,58. Eu estou marcando a raiz da função f'. Tá vendo? Esse pontinho que sobe aqui, eu posso deixar ele em vermelho. Espera aí. Vou deixar aqui. Propriedades. Deixa eu pôr ele na cor vermelha. Ó. Pus ele na cor vermelha. Então, esse ponto em vermelhinho que você está observando aí, está percorrendo posições x é f' de x. Então, ele está percorrendo o gráfico da derivada. Ele forma o gráfico, o local geométrico onde ele anda é o gráfico da derivada. Então, eu passei pela raiz da derivada. Agora a derivada fica negativa, tá vendo o ponto vermelhinho que está aparecendo? Abaixo, né? A derivada ficou negativa. Vai atingir um máximo negativo ali, mais ou menos aqui. Depois ela vai começar a crescer de novo. O coeficiente angular cresce. Então o gráfico sobe. Vai ter uma raiz aqui, ó. Tá vendo? Nessa passagem aqui, eu passei por um local onde a reta tangente é horizontal. Então estou passando por uma raiz da derivada. E depois a reta tangente tem coeficientes angulares que aumentam cada vez mais. Então eu vou marcar, eu já tenho pronto aqui, ó, vou marcar o gráfico da derivada.
Está em vermelho o gráfico da derivada. Ó. Vendo? Essa função aqui é a função x ao cubo menos x. E o gráfico que está sendo exibido em vermelho é o gráfico da derivada. É o gráfico de 3x² menos 1. Tá vendo? É a parábola 3x² transladado de menos 1 para baixo. Tá certo? Então observe, ó, ponto de mínimo aqui da função, raiz da derivada. Um outro local aqui onde que vai ser chamado de ponto de máximo da função, ó, reta tangente horizontal, raiz da derivada. Percebe? A função é negativa, mas o coeficiente angular é muito grande. Então o gráfico da derivada vai lá para cima. O gráfico da derivada é o gráfico da função 3x² menos 1. Ok? Eu vou deixar esse arquivo para vocês fazerem download na pasta da disciplina, né? Então vou mudar para essa tela aqui, que é a tela das minhas notas de aula. Então vimos esse arquivo aqui. Né? Aí é uma foto daquele arquivo, né? Uma função cúbica e a função derivada, que é uma função quadrática. Ok? Então, as observações eu já fiz para vocês, né? As duas abscissas para as quais o gráfico de f possui reta tangente horizontal são as abscissas nas quais o gráfico da f' da derivada cruzou esse x, são raízes da derivada. Bom, terceiro exemplo. Considere f de x igual a raiz de x. Expresse a função derivada e analise qual é o domínio dessa nova função. Bom, a função f de x igual a raiz quadrada de x tem domínio zero infinito, inclusive no zero. Certo? Raiz quadrada de zero é zero. Agora eu vou calcular então a expressão da f', da função derivada dessa função f aqui. Limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Coloco a expressão raiz quadrada de x mais h menos raiz de x sobre h quando h tende a zero. Assim, raciocínio imediato vai te dar sempre aquela indeterminação 0 sobre 0. Eu preciso me livrar dessa indeterminação. Vou multiplicar, então, aí depois de fazer os exercícios lá do capítulo 1, de limites, do começo do capítulo 2, da seção 1, né? Não, do capítulo 1, não, do começo do capítulo 2, do comecinho, dos 2.1, 2.2, 2.3, a gente faz, lembra das técnicas para a gente se livrar dessas indeterminações? Vou multiplicar e dividir pelo conjugado. Aí vai aparecer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, então o numerador não tem mais essas raízes quadradas, e eu ainda faço um cancelamento ali do x com menos x. O denominador é só a multiplicação, continuo escrevendo h vezes essa soma de raízes. Mas no numerador me resta só um h. O h, como não é nulo, e o h do denominador, o h do numerador e o do denominador podem ser cancelados, de maneira que o cálculo do meu limite, né, fica sendo o cálculo dessa expressão aqui, 1 sobre raiz quadrada de x mais h mais raiz de x, quando h tende a zero. Quando h tende a zero, no denominador eu tenho duas raízes de x. E a minha resposta então é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? X é um ponto domínio, a função derivada, claro, depende do x, depende desse ponto domínio. Quando você escolher o x, você substitui ali, calcula a raiz quadrada, aí você vai ter um número. Aí, numericamente, você tem o coeficiente da reta tangente naquele ponto da abscissa x, né, escolhido. Mas a expressão da derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Agora veja, essa é uma nova função, f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Onde ela é definida? Para todo número positivo, mas ela não é definida no zero. Tá certo? O domínio da f é fechado em zero. O domínio da derivada tem que ser aberto em zero. Então aqui já começa a aparecer um exemplo de uma função que tem um domínio e que a gente calcula a função derivada e que o domínio da função derivada é um pouco menor do que o domínio da sua função original. Na ilustração a gente mostra o gráfico da função em azul e o gráfico da derivada em vermelho. Então, o arco de parábola, y igual a raiz quadrada de x, está em azul. E em vermelho,
o gráfico da f', 1 sobre 2 raiz de x, que é o gráfico dos coeficientes angulares das retas que tangenciam esse gráfico azul nos pontos da abscissa x. Certo? Então não existe o valor da derivada para a abscissa zero. Se você vier da direita para a esquerda, calculando, posicionando a sua reta, você vai ver que os coeficientes angulares, quando você se aproxima do zero pela direita, os coeficientes angulares explodem. Certo? O que seria a reta tangente aí no vértice dessa parábola azul, desse arco parabólico, seria uma reta vertical, mas a reta vertical não tem coeficiente angular. Não existe coeficiente angular para uma reta vertical. Né? Então, não existe a derivada para x igual a zero. Quarto exemplo. Considere a função definida, essa função racional, 1 menos x sobre 2 mais x, determina a representação algébrica de sua função derivada. Bom, dá um pouquinho de trabalho, mas a gente calcula. Aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente calcula. F' de x, nessa tela aqui, eu vou aplicar a definição, é o limite de f de x mais h quando a h tende a zero, né? Então, isto é igual ao limite da expressão da função. Era 1 menos x, fica 1 menos x mais h. 2 mais x fica 2 mais x mais h. Menos a função em f de x dividido por h. Ok? Bom, faço essa conta aqui, junto tudo no mesmo denominador, tá? Multiplico por h o denominador, né? Porque essa divisão por h é uma multiplicação por h no denominador obtido, certo? 2 mais x mais h vezes 2 mais x vezes esse h aqui do denominador. Ok? E faço as contas, porque eu estou juntando essas duas frações aqui. A conta está realizada aqui em cima. Tá bom? Faço essas multiplicações, ó, fiz a multiplicação desses dois parênteses, fiz a multiplicação desses dois parênteses aqui, vou trocar esse sinal, certo? E vou perceber que só me restarão nessa conta, no numerador, esse menos 2h e esse menos h aqui. Tá vendo? Tem um sinal de menos para distribuir aqui. E esse menos h aqui. O resto se cancela. Ó. 2 e menos 2, menos x mais x, x quadrado negativo, x quadrado positivo, xh negativo, xh positivo. Me restam 3 h's aqui negativos, menos 3h. Copiei o denominador. Agora eu posso fazer o cancelamento desse h com esse h do numerador, né? Que eles são números não nulos, e calcular o limite de menos 3, que é constante, dividido por essa expressão aqui, que eu tenho só essa letra h aqui. O que vai acontecer nesse limite? H tende a zero, o denominador tende a 2 mais x ao quadrado. Então, passando a limpo aqui, o f' de x tem a expressão menos 3 dividido por 2 mais x ao quadrado. Bom, aí eu mostro de novo o gráfico da função em azul, o gráfico dessa função derivada aqui em vermelho. Ok? Então, a função em azul não era definida em x igual a menos 2, tem uma assíntota vertical em x menos 2. Bom, a função derivada também vai ter essa assíntota em x igual a menos 2, né? E o traçado em vermelho é o valor do coeficiente angular das retas que tangenciam o gráfico azul naquela mesma abscissa. Notações. Bom, existem algumas notações para indicação da derivada de uma função do nome f. O y', né, se você chama o y de x, y' de x, f' de x, são notações que apareceram com Leibniz. Também tem a notação, notações que apareceram com Newton. E também tem as notações de Leibniz, o dy dx ou df dx, tá? Ou ainda d dx, ou seja, estou derivando em relação a x o f de x, ok?
As duas últimas notações aparecem mais em cursos de álgebra linear, tá? Ou no livro de análise, onde você tem o operador diferencial. Né? Nesse livro aqui, praticamente, nós quase que não vamos usar essas duas últimas notações. Mas as outras notações, aqui você coloca a linha, ou aqui você faz ddx, da letra que tem o nome da função, essas duas aí serão usadas indiscriminadamente. Porque, historicamente, apareceram esses conceitos de derivadas, apareceram, né? O mesmo conceito apareceu com trabalhos de Newton, usando essa notação de linha, e com trabalhos do Leibniz, usando essa notação de df, dx. E, historicamente, a gente usa essas duas notações. Em alguns momentos é mais oportuno usar a notação de Newton, em outros momentos é mais oportuno usar a notação do Leibniz. Então a gente preserva as duas notações e vamos trabalhar indistintamente com elas. Tá bom? Definição em seguida. Uma função f é derivável, também a gente fala diferenciável na abscissa A, se a derivada, se f' de A existir. Tá? Uma função, então, será dita derivável ou diferenciável no intervalo aberto AB, ou intervalo semi-reta, né? A infinito, ou menos infinito A, ou menos infinito infinito na reta toda, se for derivável, se for diferenciável, em todos os números desse intervalo. Então, quando existe uma derivada, a gente fala, a função é derivável em A. Quando existe essa derivada em todos os pontos de um certo intervalo, a gente fala, a função f é derivável nesse intervalo, podendo ser uma semi-reta ou podendo ser a reta toda. Tá? Como a gente usou a palavra contínua, né? Contínua num ponto, contínua no intervalo todo, e assim por contínua na reta toda, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa para derivação, para cálculo de derivada. Vamos ver um exemplo. Ó. Estude a diferenciabilidade da função definida pela representação f de x igual a módulo de x ou valor absoluto de x. Bom, nós vimos que essa notação aí, para módulo de x, na verdade é uma notação econômica para uma função definida por partes. Como é que é a definição? A definição é, se o número x for positivo ou zero, módulo de x é x, e se esse número for negativo, você vai ter que trocar o sinal. O módulo de x é o oposto, menos x, ele fica positivo. Certo? Muito bem. Então eu consigo, como eu tenho duas expressões, eu consigo calcular o limite que me dá a derivada para x positivo e consigo calcular o limite que me dá a derivada para x negativo. Para x positivo, veja, o x mais h vai ser x mais h, menos x é menos x dividido por h, então você tem um cancelamento aí, h sobre h, isso dá uma constante 1, e o limite quando h vai para zero do número 1 é 1. Para x negativo, bom, para x negativo, você vai pegar o x mais h e vai calcular a função f em x mais h. Então você vai trocar o sinal. Menos x menos h. Mais menos a função na posição x, mas x é negativo. Então, por isso que apareceu mais aqui, ó. Aqui, ó. Cadê minha mãozinha aqui? Apareceu mais aqui, né? Que é menos x. Então você vai ter um cancelamento de menos x com mais x, vai ter um menos h no numerador, cancela, esse limite é o limite da constante menos 1, cuja resposta é menos 1. Então, se x for assim, e aí você tem o cálculo para x positivo e para o x negativo. E para o zero? Para o zero, exatamente para o ponto zero, eu vou investigar limites laterais da definição do f'. Se o x estiver à direita do zero, quando eu for pensar no limite, quando h tende a zero pela direita, do f de x mais h menos f de x dividido por h, olha a conta como é que vai ficar. Estou em zero, então a minha função vale 0 mais h, né, porque o h é positivo, menos o valor em zero, que é 0, dividido por h, o limite é 1. E pelo lado esquerdo do zero? Pelo lado esquerdo do zero, o h sendo negativo, a minha função, módulo, pede que eu troque o sinal. Então eu vou trocar o sinal do 0 mais h, estou colocando aqui, ó, vou trocar o sinal do 0 mais h. O f do zero vai ser o 0, dividido por h. Eu vou ter cancelamento aqui, vou ter limite de menos 1, que dá menos 1.
Então, para a abscissa zero, o cálculo da derivada não existe. Não existe o limite quando x é zero. Existe o limite para a direita do zero, para a esquerda do zero. Quando x é zero, não existe o limite. Não existe a derivada para x igual a zero. Os limites laterais são distintos. Portanto, a função é diferenciável ou derivável apenas em números diferentes do zero. Ela não é, essa função módulo, ela não é diferenciável para x igual a zero. Ok? Então, novamente, a função está mostrada em gráfico em azul e a derivada sendo mostrada em vermelho. Então, temos esse bico aí da função modular, né? E temos o traçado em vermelho da função derivada. Então, no gráfico da função derivada, você não tem a bolinha fechada nenhum no eixo y e nem no menos 1, tá bom? Talvez fosse legal eu arrumar essa figura e pôr uma bolinha vazada mesmo ali, né? Porque a bolinha ali não é fechada, não existe a derivada em 1. Agora veja, se você pensar em reta tangente ao gráfico, isso está coerente, porque para abscissas negativas, reta tangente ao gráfico, o que já é uma reta, é a próprio gráfico. Então, todas as retas tangentes para abscissas negativas têm coeficiente angular menos 1. Todos com coeficiente angular menos 1. Então, a semirreta em vermelho aqui embaixo. E para x positivo, o gráfico já é uma reta. Todas as retas tangentes coincidem com essa semirreta azulzinha aí. Todas as retas tangentes têm coeficiente angular igual a 1, y igual a x. Então, tem um patamar ali, função constante igual a 1. Agora, nesse bico, não existe reta tangente bem definida. Por quê? Se você pensar em aproximações por secantes à esquerda, você tem um limite lateral menos 1. Se você pensar em aproximações por secantes à direita, você tem um limite lateral igual a 1. Então, o limite não existe. Então, não existe uma boa reta tangente nesse bico. Né? Na gíria, a gente vai falar, olha, esses bicos aqui do gráfico da função indicam que não existe derivada. Né? É uma gíria que a gente usa. Bom, teorema. Fortíssimo. Se a função f é derivável na abscissa A, então ela é contínua na abscissa A. Se você descobre que existe uma boa reta tangente ao gráfico da função f na abscissa A, então ela também será contínua nessa abscissa A. Você não terá no gráfico da função a possibilidade de ter um salto, não terá o gráfico a possibilidade de ter um bico, e não terá nesse gráfico a possibilidade de não ter aquele pontinho f de A. Se ela for diferenciável, a função será contínua. Observe que se existe a derivada, então o comportamento coincidente das retas secantes à esquerda e à direita, né, no ponto A, f de A, fornece a continuidade da função. Ok? Lembre, a diferenciabilidade, olha o teorema, a diferenciabilidade em A implica continuidade. Mas não é verdade, não é verdade que a continuidade implica em diferenciabilidade. Nós acabamos de ver o exemplo da função valor absoluto, quando você observa a abscissa zero. A função valor absoluto ela é contínua para x igual a zero, mas ela não é derivável em x igual a zero. Ok? Então, se a função for derivável, se a função for derivável, ela é contínua, mas nem toda função contínua num ponto é derivável. Bom, como é que f pode não ser diferenciável ou derivável? Observando a representação gráfica da função, podemos compreender em que situações essa função pode não possuir uma derivada na abscissa A. Por exemplo, assim, quando nessa abscissa A você tiver certos bicos, né? Porque daí a tendência da reta secante pela esquerda é diferente da tendência da reta secante pela direita, né? Aí você instantaneamente teria uma indecisão ali, né? Qual seria a derivada? O limite pela esquerda e o limite pela direita. Os limites são diferentes, né? Então não teria uma boa reta tangente ali. Quando, por exemplo, você tiver um salto, uma descontinuidade do tipo salto,
né? Aí você pode ter um coeficiente angular pela esquerda e um outro coeficiente angular pela direita. Aí a função não é diferenciável, né? Descontinuidade. E você pode ter uma reta tangente assim no local, né? Instantaneamente essa reta tangente ficaria na vertical, como no caso do raiz quadrada de x que a gente viu no exemplo anterior lá, 2 exemplos para trás, né? Instantaneamente, naquela posição, naquela abscissa, a reta tangente tenderia a ser uma reta vertical. Então, como não existe, reta vertical não é gráfico de função, a f' não existiria ali. Não existe a definição de coeficiente angular para retas verticais. Muito bem, se você pegou uma função, calculou o limite de f de a mais h, menos f de a dividido por h, para h tendendo a zero, para diferentes pontos ou abscissas do domínio dessa função, você cria uma nova função, uma f' de x. Por sua vez, olha para a f' de x. Ela é uma função. Então eu posso querer determinar a derivada do que já foi derivado. A derivada de ordem 2. No caso da notação com linha, nós colocamos a segunda linha, nós colocamos f duas linhas de x. É a derivada do que já foi derivado. E no caso da notação de Leibniz, a gente põe d2, o nome da função, dx2, para indicar que eu estou derivando em relação a x duas vezes. Tá? Que é a derivada da derivada. Tá bom? Então vamos explicar as notações. Ok? Na notação de Newton, seria assim: tenho f' de x e eu vou colocar um outro linha. Por isso fica duas linhas. F duas linhas de x. E na notação de Leibniz, a notação de Leibniz entra pelo lado esquerdo. Aqui, ó. Entra pelo lado esquerdo. Então seria d dx, seria derivar em relação a x, o que já foi derivado em relação a x. Por isso, na notação dele, ficaria d quadrado dx2. Mas eu não ponho o quadrado no d aqui, viu? Só ponho o quadrado no 2. Fica dx quadrado nessa notação. Tá bom? Exemplo 6. Então, como é que fica o cálculo? Calculamos normalmente. Ó. Função f de x igual a x ao cubo menos x. A gente já calculou a primeira derivada e vamos calcular a representação algébrica da segunda derivada dela, da derivada de ordem 2, para qualquer abscissa x. Nós já fizemos essa conta aqui em exemplo anterior e vimos que a função f' de x aqui tinha expressão 3x² menos 1. Ok? Então vamos calcular a derivada dessa função que já é a derivada. Função 3x² menos 1. 3x mais h² menos 1. 3x² menos 1 dentro do colchete. Vou fazer essa conta aqui, vou distribuir esse sinal aqui. Fazendo isso, eu vou ter cancelamentos aqui, ó. Deixa eu voltar. Fazer cancelamento, tá vendo? 3x² com menos 3x², ó. E o menos 1 com 1 positivo. Então me sobra limite quando h tende a zero da expressão 6xh mais 3h² dividido por h. Eu posso colocar h em evidência e fazer um cancelamento. Então o cálculo final é limite quando h tende a zero de 6x mais 3h. Quando h vai para zero, 3h vai para zero. Então a resposta é 6x. Então, antes do gráfico, né? Devia ter passado a limpo. Então, a expressão f duas linhas de x, a expressão f duas linhas de x é igual a 6x. Tá? Ou d2f dx2 igual a 6x. No caso de você começar com a função x ao cubo menos x. Ok? Então a gente vai calculando. Aí temos essa ilustração aqui, né? Eu tenho o gráfico da f, que é x ao cubo menos x. Tenho o gráfico da f', que ela já é um gráfico de uma função quadrática, né? De 3x² menos 1. Né? Então, se eu escolher uma abscissa aqui, calcular a reta tangente, a medida do coeficiente angular é essa distância
da abscissa até o gráfico da f', né? O f' é obtido assim. E quando você pega e calcula coeficientes angulares das retas tangentes a essa função quadrática, você obtém uma função linear, 6x. E o gráfico y igual a 6x é um gráfico, é uma reta que passa pela origem. Aqui então eu tenho a expressão da f duas linhas de x no mesmo quadro, né? O gráfico feito no mesmo quadro da função, da derivada e da segunda derivada. Ok? Então depois com calma vocês estudem, coloquem a réguinha aí no gráfico vermelhinho e vejam que o gráfico em verde reflete o posicionamento dos coeficientes angulares às retas tangentes a esse gráfico da função parabólica f'. Muito bem. Aqui uma explicação lá da física, né? Se você considera S igual a S de t como a equação da posição de um móvel em função do tempo, você pode considerar que o S' de t é a velocidade em função do tempo, velocidade instantânea, como a gente já viu, né? É o limite do ΔS por ΔT. Isso vai dar a taxa de variação da posição em relação ao tempo, que é a velocidade. Se você calcular a derivada novamente, você vai medir a taxa com a qual a velocidade varia em função do tempo. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com metros por segundo, você vai medir a taxa na qual a velocidade varia. É a aceleração, dada em metros por segundo, né? Você vai ter um outro quociente h ali no denominador, então é metros por segundo, que a gente fala, é metros por segundo ao quadrado. É metros por segundo, né? É a aceleração. Então, podemos considerar, você pega uma função f, você pode considerar f'. Pegando f', você obtém a f duas linhas. Se você considerar a sua f duas linhas como uma função, calcula a derivada, você obtém a f três linhas. Pegou a f três linhas, calcula a derivada, você tem a f quatro linhas. Mas aí quando passa de 3 começa a ficar muito borrado, aí a gente põe entre parênteses um número ali, o f4 de x, a quarta derivada de ordem 4 da função x. E assim por diante. Você pode calcular a derivada de ordem 5 da função x e continuar derivando, desde que seja possível. Então, as duas notações ficarão assim. Quando passa de 3 linhas, a gente escreve um nzinho lá, dentro do parênteses. Fn de x, a enésima função derivada de x. Na notação do Leibniz, dnf de xn será a notação. Vamos fazer uns cálculos então. Determine a expressão algébrica das derivadas superiores, f3 linhas e f4 de x, se o f de x for x ao cubo menos x, que é o exemplo que já vem sido trabalhado lá do exemplo 3 ou 4, né? A gente já sabe, já calculamos os limites. Se a minha f é x ao cubo menos x, a minha f' será 3x² menos 1. Certo? Inclusive, já viu no gráfico isso. Se você pegou 3x² menos 1 e calculou a derivada dessa função, você obteve 6x. Né? O último exemplo. Se você pegar a f duas linhas, que é 6x, e calcular pela definição a f3 linhas, você vai ver que o seu resultado vai dar só 6, vai dar função constante. 6. Pode fazer. Faça aí para você ver. Aplica a definição para a função 6x. A sua f' da segunda derivada, ou seja, o seu f3' vai dar 6. Exercício. Pode fazer. Se você calcular, pegar a função constante e for calcular a derivada, bom, aí pensa na função constante. Gráfico horizontal. Derivada. Quais os coeficientes das retas tangentes desse gráfico de altitude 6? Todas as retas coincidem com o próprio gráfico. 0. A quarta derivada vai dar 0. E daí por diante vai continuar dando 0. Então, nesse quadrinho aqui, você tem dois exercícios, duas tarefas para terminar de fazer no exemplo 7. Calcular o f3', se o seu R, né, o f2' for 6x, e calcular o f4, se o seu f3' é 6. Dois exercícios para você fazer. Desta sessão, então, escolhi aqui a dedo os exercícios principais do começo da lista, do meio da lista,
mais indo para o fim da lista, ok? Para vocês se divertirem. Então tem muito exercício para vocês aplicarem essas técnicas aqui, tá ok? Depois a gente faz alguns aí na aula de exercício. E assim encerramos o capítulo 3, o capítulo 2. Vamos começar o capítulo 3 na próxima aula. Até lá!